Neste vídeo eu vou trazer um ponto que eu abordo no meu curso de meditação. O link do curso está na descrição deste vídeo, inclusive, para quem quiser ver. Mas eu quero trazer neste vídeo um dos tópicos que eu considero bastante importantes. Eu noto que isso com frequência aparece como é mencionado como um dos obstáculos mais importantes, embora seja muito básico e às vezes muito simples de resolver. Mas muitas pessoas dizem que não meditam porque não tem um lugar adequado para isso. Quando eu me deparo com essa fala, é claro que tem um lado que é um pouco fuleiro, se a gente for analisar bem, porque às vezes é uma desculpa que as pessoas trazem para não meditar. Assim como é aquela desculpa de que eu não tenho tempo para meditar. Claro, todo mundo tem tempo para meditar. O que as pessoas não têm, quando elas dizem que não têm tempo, elas não têm senso de prioridade. Elas não têm o entendimento de que a meditação é mais importante do que passar 10, 15, 30 minutos vendo reels e vídeos curtos, né, shorts, e, enfim, em redes sociais. Né? Então a falta de tempo é, na verdade, a falta de noção de prioridade. Não é falta de tempo. A mesma coisa para quem diz que não consegue meditar porque não tem um lugar apropriado para isso. Existe uma parcela dessas pessoas que dizem isso que, na verdade, dizem isso apenas como desculpa para não meditar, porque essas pessoas naturalmente têm lugar para meditar, só que às vezes por algum motivo, talvez por falta de senso de prioridades, não acha que aquele lugar é adequado. E aí, toda vez que eu me deparo com essas falas, né, dessas pessoas, eu me lembro de uma história que eu vi num livro, né, de um professor de meditação que começou a ensinar meditação num presídio. E um dos alunos, né, um dos presos ali que começaram a aprender a meditação, gostou tanto da meditação que decidiu realmente adotar aquela prática como algo importante na sua vida e praticar todos os dias. Mas aí vinha a questão, bom, como é que você pratica meditação todos os dias num presídio? Né? Porque de todos os lugares inadequados para meditação, talvez o menos adequado, o mais inadequado seja um presídio, que é tudo menos um lugar sereno, um lugar silencioso, um lugar propício para meditação. E esse aluno, né, desse professor, né, conforme o relato desse professor nesse livro, esse aluno ele trabalhava, acho que no almoxarifado da prisão, ou enfim. E nos momentos nos momentos de folga dele, enfim, nas pausas que ele conseguia encontrar, ele se trancava dentro de um armário. Ele entrava no armário, fechava a porta e meditava dentro do armário. Dá para encontrar lugar para meditar. É claro que dentro de um armário, dentro de uma prisão, certamente não é algo que nós poderíamos chamar de lugar adequado, mas se uma pessoa é capaz de encontrar um momento propício para meditação nessas condições, você que não está preso, você que não precisa se fechar no armário, consegue encontrar um espacinho para meditar. E disso, algumas recomendações de ordem um pouco mais prática. Modernamente falando, né, se você não está isolado num templo, num monastério, num ashram, numa escola de meditação que foi preparada especificamente para receber discípulos, né, alunos internos, né, pessoas que às vezes vão morar naquela escola só para se dedicar à meditação. Se você não se encontra nessa condição, que seriam as condições ideais, nenhum espaço vai ser 100% ideal. Nenhum espaço vai ser 100% adequado para a sua prática de meditação. Sempre vai haver alguma imperfeição. E aqui dá para listar um monte de coisas. Às vezes é muito ruído que existe na casa em que você vive, no apartamento em que você vive. Ou muito ruído externo que chega até o lugar em que você mora.
Ou seja, primeiro fator importante relacionado ao lugar ideal ou não ideal para meditar é o fator ruído, o fator silêncio, ou melhor, a falta de silêncio. O que eu quero dizer é que muito provavelmente você não vai encontrar as condições ideais em termos de silêncio. Mesmo que você se feche num banheiro, os ruídos vão chegar. Se você tem criança pequena em casa, você nunca vai ter silêncio, a não ser no período em que a criança está dormindo. Não vai haver um cômodo que é mais silencioso do que outro, porque o barulho ele toma conta da casa, principalmente quando você tem criança em casa. Às vezes não depende do lugar que você escolhe, depende do lugar, do contexto em que você mora. Claro que se você tem a possibilidade de morar na zona rural, você não tem criança em casa, você não tem vizinhos, não tem ruas e avenidas movimentadas num raio de 1 quilômetro, você provavelmente vai encontrar uma condição de absoluto silêncio. Se você tem condições de instalar janelas e portas com isolamento acústico, mais fácil ainda. Mas isso não é viável para a maioria das pessoas. O normal para a maioria das pessoas é morar em casas ou apartamentos que estão ali inseridos num ambiente urbano, num contexto urbano que é ruidoso, que é barulhento. Às vezes é até pior do que isso. Às vezes você tem vizinhos que desprezam o silêncio. Eles desprezam o próprio silêncio e desprezam mais ainda o silêncio alheio. Então, isso certamente vai expor você a condições de ruído bastante problemáticas e bastante inadequadas para meditação. Mas, às vezes você consegue encontrar alternativas, às vezes você consegue encontrar um cômodo da casa que é um pouquinho mais afastado do centro do barulho todo. Né? Por exemplo, você tem, sei lá, você mora numa casa que tem uma casa, tem um quintal e tem uma edícula no fundo do lote. Às vezes ali naquela edícula você tem um quartinho ali que geralmente geralmente as famílias brasileiras usam para guardar aquelas coisas que não tem uma utilidade específica, mas as pessoas não querem jogar fora, então deixa tudo naquele quartinho. Né? E às vezes ali você tem um espacinho que você pode colocar uma almofada no chão, um tapete no chão, se sentar e meditar. Talvez seja o seu caso. Se você não tem uma edícula no fundo do lote, né, um quartinho lá no fundo do terreno, talvez você tenha um banheiro que você consiga se isolar. Então, se você tem espaço para sentar no chão do seu banheiro, talvez seja o banheiro o seu armário de presidiário. Talvez seja o banheiro que vai possibilitar você se sentar e se isolar por 15, 20, 30 minutos para realizar sua meditação. Não é o melhor lugar do mundo, porque, enfim, às vezes você tem ali um ambiente que está meio úmido, que está meio, enfim, é todo azulejado, às vezes a ventilação não é adequada, a iluminação natural não é adequada, enfim, mas talvez seja o lugar em que você vai encontrar algum tipo de isolamento e, consequentemente, algum grau de silêncio. Outra possibilidade, que é uma coisa que eu também explico no meu curso de meditação, é você não mudar o lugar da meditação, mas mudar o horário da meditação. Optando, por exemplo, pelos horários em que todos ao redor, não apenas a sua família, mas também vizinhança, né, todos estejam dormindo. Quando eles estão dormindo, você medita. E aí você tem a garantia de que você vai encontrar silêncio independentemente do cômodo da casa em que você se coloque para meditar. E aí, inclusive, você vai ter liberdade para se sentar para praticar sua meditação na cozinha, na sala, no quarto, enfim, no lugar que você quiser, né? Porque todos vão estar dormindo, então fica muito fácil você se sentar ali e realizar a sua prática. Ou seja, você não mudou o lugar, você mudou o horário, optando, logicamente, pelos horários em que não há barulho. O que eu quero dizer com essa explicação é que
O lugar, embora possa ser um problema para a maioria das pessoas, não é para ser um problema importante. Porque, em alguma medida, você sempre vai conseguir encontrar algum lugar que, ainda que não seja ideal, é viável para você realizar sua prática. Como no caso do presidiário que se fecha no armário para meditar. Não é o ideal, mas é viável. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Claro que, paralelamente a isso, uma vez que você realmente estabeleça o hábito da meditação, as pessoas ao redor, elas vão perceber isso. Não apenas porque vão se deparar com você praticando meditação, como também porque vão perceber que aquilo realmente está transformando você. E uma vez que percebam que a meditação transforma você, elas vão perceber o quanto aquilo é importante. E ao perceber o quanto aquilo é importante, elas se tornam mais inclinadas a colaborar nesse processo. Eu vejo que isso já aconteceu comigo. Eu tenho crianças em casa, uma família, enfim. E eu não tenho um lugar 100% ideal para meditar. Eu não tenho um quarto de meditação, eu não tenho uma sala de meditação. Eu tenho o espaço normal de uma casa. Quarto, sala, cozinha, banheiro, enfim. Tem os lugares da casa. E todos esses lugares são totalmente acessíveis, inclusive pelas crianças. Claro que eu procuro o canto menos movimentado da casa para realizar essa meditação, a minha prática de meditação cotidiana. Só que às vezes esse lugar em que eu me coloco para meditar, ele é visitado pelas pessoas da família, pelos motivos mais variados, né? E eu não paro a prática da meditação porque uma pessoa entrou no cômodo. Eu continuo a meditar. E o fato de eu continuar a meditar implica a expressão da importância que essa prática tem. E quem entra no cômodo enquanto eu estou meditando percebe isso. Não no sentido de, não, você está meditando, né? Não, a pessoa percebe e sai. Minha família já se acostumou com isso, né? Então eles entendem que aquilo é importante. Eles entendem que aquilo é importante não só para mim, mas que aquilo é importante em si. Como é, por exemplo, o momento da oração, né? Como é o momento do trabalho, por exemplo, né? E existe um respeito em relação a isso. Talvez ainda imperfeito, né? Mas é um processo de educação, primeiro das pessoas que estão diretamente conectadas com você, e depois é um processo de educação mais amplo. Porque uma vez que você se torna um meditador, você se torna também um perpetuador da meditação. Porque de alguma forma você vai expressar a qualidade que a meditação gera na sua vida. Inevitavelmente você vai expressar isso. Num primeiro momento, como eu disse, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas mais próximas, e nos momentos posteriores, para o mundo. O mundo precisa perceber que você medita. Você não precisa dizer isso, claro, né? Não é disso que se trata, né? Você não precisa ficar propagandeando, mas é inevitável que você expresse isso no seu próprio jeito de ser. E é a partir daí que a mágica realmente começa a acontecer.